Amada igreja, como a irmã Esther já pediu para os irmãos abrirem Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tá? O assunto aqui é a tentação de Jesus. Ou seja, o tema, a gente vai ler, e tem um tema para ler, uma abordagem que vai ser feita para nós, os dias de hoje. E aqui é a tentação e a resistência. Nós precisamos resistir. E qual é o texto que pode nos ensinar isso? Esse texto aqui, de Jesus Cristo. Ok? Então vamos fazer a leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos irmãos, aqui está o exemplo do nosso Senhor, do nosso Mestre. Resistir o diabo, resistir à tentação. É sobre isso que nós vamos abordar. Nós vamos fazer uma leitura e nós vamos aqui também tirar desse texto ensinamentos, coisas que cabem aos nossos dias, orientações, ok? É para isso que Deus deixou registrado a sua palavra, todos esses eventos, para que nós tirássemos disso a orientação que a gente precisa para a nossa vida, ou seja, para a nossa jornada cristã. A nossa vida, irmão, ela é uma jornada de fé e de constante batalha contra o pecado. O diabo atua através do pecado que está em nós. Todos nós somos pecadores, o pecado está plantado em nós. O cansaço, às vezes o desejo de não querer orar, de não querer se aproximar de Deus, tudo isso é a força do pecado que está afastando a gente. O pecado não é só o desejo de fazer algo ruim. O pecado também é o desejo de não querer se aproximar de Deus. O pecado nos puxa para longe de Deus. Ele nos afasta de Deus. E muitas vezes, irmão, nos sentimos fracos, às vezes até vulneráveis, mas a Bíblia nos dá a chave para resistir. E é sobre isso o que nós vamos falar aqui. Primeiro eu vou dar mais uma leve passada aqui, rapidamente, falando com palavras mais simples para a gente poder entender, e aí nós vamos fazer uma abordagem. Aqui, irmão, está falando que, então, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Era a hora dele ser provado. É a prova que ele ia passar. E o diabo é quem iria testá-lo. Quem? O pai do pecado. Aquele que pecou primeiro, desde o princípio. Jesus, então, ele se preparou para a prova. De que jeito, irmão, Jesus se preparou para a prova? Aqui já vem um ensinamento. Se o pecado está muito forte, às vezes se tem dificuldade de refrear coisas que você sabe que não é agradável a Deus, como que a gente pode vencer isso? Aqui já vem o primeiro ensino. Jesus jejuou.
O jejum enfraquece a carne. Aonde está o pecado, irmão? Na carne. Quando você enfraquece a carne, você enfraquece a força do pecado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Tem pessoas que quando está doente, que ele acha que vai morrer, ele fica bom, ele se arrepende, ele chama a pessoa, ele quer pedir perdão para esse, quer pedir perdão para aquele lá. Por quê, irmão? Porque quando a carne está fraca, o espírito está forte. O seu espírito fica mais forte. Ou seja, se você é uma alma de Deus, você vai querer se aproximar dele, você vai querer se afastar do pecado. Então, aqui já está a primeira dica: jejum e oração para vencer o pecado. Uma pergunta que eu quero fazer para toda a igreja: alguém aqui é melhor do que Jesus? Alguém aqui é mais forte do que Jesus? Pois se Jesus jejuou para vencer, você acha que vai vencer sem jejuar? Você acha que vai conseguir vencer sem jejuar, sem orar? E é por isso que muitas vezes você luta e todos os dias você cai. Você precisa, a Bíblia, irmão, não é só para a gente ler, é para a gente entender como que o exemplo da fé venceu. Jesus venceu, a Bíblia fala. O jejum, irmão, deixou Jesus com muita fome. Ao mesmo tempo com que ele está com fome, ele poderia ceder à tentação e querer comer, porque ele apresentou pão e água. Também, nesse mesmo momento, ele estava também com a carne enfraquecida e o espírito forte. E o diabo aproveitou-se disso para aplicar, né, a primeira prova. Ele aplica ali. Ou seja, já que você é o filho de Deus, né, você está com muita fome, né, dê ordens agora que essas pedras que estão aqui se transformem em pão e coma. Ou seja, né, esperando que Jesus usasse de usurpação, ou seja, quando Jesus desce, gente, ele se despiu de sua glória e ele veio tomar forma de servo. Então, é a condição de servo. Qual é a condição de servo? De obediência à palavra. Mais o ensinamento. Jesus está dizendo: primeiro, você vence com jejum. Segundo, você vence obedecendo a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai cair na armadilha. E aqui então, Jesus, para vencer o diabo está usando a escritura, mas ele está usando de forma equivocada, e Jesus está combatendo com a verdadeira interpretação bíblica, ou seja, com uma interpretação, né, dentro da vontade de Deus. De que forma? Jesus citou Deuteronômio. Ou seja, ele está falando, é preciso mais do que pão para viver. Não estamos aqui vivendo para essa vida, estamos vivendo para Deus. E para você viver para Deus, você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você vive ouvindo e obedecendo os ensinamentos que Deus nos dá. A palavra de Deus é vida. A resposta de Jesus foi com obediência da palavra de Deus. E então, irmão, o diabo leva ele agora para a segunda prova. Não, agora ele cai. Vamos ver se esse homem aí é o filho de Deus mesmo, quando ele está falando por aí. Ele anda dizendo por aí que ele é o filho de Deus? Vamos ver. O diabo levou ele à cidade santa. E pôs ele na parte mais alta do templo. A gente não dá para entender o que é isso, mas é algum lugar onde ele tinha a imagem, né, completa. E de tudo o que se refere ao templo, a Deus e à santidade. E o desafiou. Ainda disse assim: já que você é o filho de Deus, vamos ver se você é filho de Deus mesmo. E o diabo usa o quê? Mais uma vez a Bíblia. Ele usa o Salmo 91 e diz:
Está escrito lá que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito para que te protejam e para que nada te faça mal e que você não se machuque, né? E sequer você tope com seu dedo em alguma pedra. Ou seja, o diabo está falando o quê? Olha, na Bíblia está escrito, que naquela época era escritura, na escritura está escrito que o Messias, o Filho de Deus, ele daria ordem aos anjos dele, ele seria rodeado de anjos, e esses anjos sequer iam permitir que ele tropece em alguma pedra. E o que Jesus fez? Jesus demonstrou com poder e com glória? Não. Mais uma vez, Jesus vai na Escritura, Deuteronômio, novamente, capítulo 6, e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, então, mais uma vez, volta pela terceira vez. E nessa vez ele acha agora, esse homem é humano. Este homem, eu estou vendo ele está num corpo de carne. Ele é humano, ele está até com fome. Eu sei o que o homem quer. Eu sei o que o homem gosta. E eu vou oferecer uma coisa para ele e você vai ver como ele não vai resistir. E aí foi o diabo pela terceira vez. Transportou ele ao pico de uma montanha, ou seja, de um lugar onde ele pudesse ver toda a glória da terra. E acreditando ele achando que Jesus, humano, era ambicioso como qualquer outro homem. E mostrou o que, irmão? O reino de toda a terra. Sabe aquele reino que na Bíblia nós vimos homens matando uns aos outros para ocupar trono? Matando filho, matando irmãos. Ou seja, o diabo assistiu tudo isso e falou assim: esse homem não é melhor do que os outros. E então levou ele e mostrou todo o reino. Ou seja, o diabo jogou todas as suas fichas. Na onde? No lugar mais corrupto do coração humano. A ambição, a glória, o poder, o querer ser e o ter. E o mandar nos homens. E aí o diabo mostrou para ele todo o reino da terra, com toda a sua glória e tudo aquilo o que fascina um ser humano. E aí ele fez a proposta: tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe agora diante de mim e tudo será seu. E Jesus Cristo, no Espírito, jejuando, com fome, ele responde: vai-te embora, Satanás. Porque está escrito que só a Deus servirás e só a Ele adorarás. Então o diabo fugiu e os anjos apareceram, porque Jesus já estava há muito tempo sem comer. Provavelmente não ia dar tempo dele voltar para a cidade e comer. 40 dias, irmão. Provavelmente ele não ia resistir voltar até a cidade. Ele deveria estar cambaleando. Por isso os anjos vão até ele e levam o pão e a comida. Para quê, irmãos? Apenas para dar alento a ele. Não foi um banquete. Não levou a ele o pão e a comida e a água que o corpo dele de carne precisava para permanecer em pé. Outro ensinamento. Qual? Resista. Não sucumba nem a ofertas que não agradem a Deus, porque Deus não vai deixar você passar fome. Nenhum que confia em Deus, ninguém que rejeita o diabo, ou seja, algum prejuízo que você tomou porque você não quis mentir, ou alguma coisa que você acabou não tendo um benefício porque você não participou de coisa errada, e às vezes você fica com medo e preocupado porque agora vai ser o meu fim. Não, meu irmão, ninguém que toma uma posição por temor a Deus passará fome.
Ninguém. Porque é para isso que Deus nos chamou, para resistir o diabo e temer a Deus e servir a Deus. Agora nós vamos entrar aqui na explicação e a explanação dessa palavra, irmão. Isso aqui, irmão, não é apenas um relato bíblico ou um relato histórico. Isso aqui é um manual para todos nós de como a gente vence o diabo, a tentação e o pecado. E a primeira lição que nós tiramos aqui, qual é a primeira lição, irmão? O sofisma. O sofisma, o que é? Sofisma é a habilidade de alguém que tem. Ele conhece a escritura. Vamos pegar o sofisma na área, da religião, do cristianismo. O sofista conhece a escritura, mas ele usa a escritura de forma inadequada. Ele conhece muita coisa na Bíblia, mas ele tem outros interesses. Ele tem a sua motivação não é realmente pela verdade, por Deus, por Cristo. Ele tem desejo de alcançar posição, glórias, e é justamente aí aonde ele cai nessa terceira tentação de Jesus. Tem muita religião que se desviou justamente porque o homem não resistiu à oferta do diabo e deixou de falar a verdade, deixou de fazer o que é correto para não perder a glória que o diabo ofereceu para ele. Então, irmão, o diabo ele usa a escritura para poder enganar. Quem não conhece a escritura, o que acontece? Não saberá se está sendo enganado ou não. Por isso que estudar a Bíblia não é uma escolha, é uma obrigação para você permanecer em pé. Se você quer continuar de pé, você precisa estudar a Escritura. Porque quem não estuda, irmão, ele vai ser enganado por um sofista. Por quê? Por que Jesus não foi enganado pelo diabo aqui? Como que Jesus conseguiu vencer o diabo? Porque Jesus conhecia a Escritura também. O diabo, ele fez uma interpretação equivocada e ele foi rebatido pela interpretação correta da Escritura. Eu já ouvi pessoas dizendo que, tá vendo só? Por isso que nós não podemos estudar a Escritura, porque o diabo conhece a Bíblia. Mas quando essa pessoa fala isso, ele perde de vista que o diabo foi derrotado por outra pessoa que também conhece a Escritura, mas ele deu a devida interpretação correta que a Escritura, que tem que ser dada. Agora, se a pessoa não conhece a Escritura, além dele ser enganado por alguém que vá fazer uma péssima aplicação bíblica, essa pessoa também pode ser um vaso do próprio adversário. Porque as pessoas podem ensinar coisas erradas sem saber que estão ensinando errado. Então, meu irmão, ou você estuda e aprende, ou será presa fácil do diabo. O exemplo está aqui na palavra de Deus. O que seria, como que Jesus iria vencer, irmão, se ele não tivesse conhecimento da vontade de Deus? O sofisma é a arma mais forte e poderosa que o diabo tem. Porque todo aquele que não conhece a palavra será engolido por ele. Será arrastado por ele, sem saber. Aqui a gente ouviu um relato da nossa irmã que ficou triste, abatida, porque estava falando da palavra de Deus para os seus parentes e os seus parentes o ignoravam. Mas essa tristeza é boa, essa tristeza é amor. É amor. E por que os seus parentes não deram atenção? Porque são pessoas sem conhecimento da palavra e foram engolidos pelo adversário. O que a gente está fazendo é tentar tirar de dentro do ventre do diabo estas almas, para que elas vivam. Eu separei aqui, o que significa sofisma, para que vocês entendam no dicionário. Vamos ver o que o dicionário diz sobre o sofisma. Argumento ou raciocínio
concebido com o objetivo, presta atenção, de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, ou seja, ainda que pareça ser lógico, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Foi assim que o diabo usou a Bíblia, dando falso contexto para tentar enganar Jesus. Porque na hora em que você cai, né, logo vem a palavra de Deus te mostrando: olha, você achou que estava correto, mas você errou, porque a Bíblia na verdade diz assim, não é daquele jeito. E aí você foi engolido. Então, irmão, entenda que o diabo, tentando enganar Jesus, ele diz: você é filho de Deus? Então manda que essas pedras aqui se transformem em pão. E o que Jesus fala? Jesus vai dentro da Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus rebate ele. E aí, o diabo novamente vai lá no Salmo 91 e fala: ué, se tu és Jesus mesmo, aliás, se você é o Filho de Deus, está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos. Salmo 91, gente, Bíblia, Escritura. Vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito para que você não tropece pelo caminho. E o que Jesus faz? Jesus vai em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que está escrito assim: não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Maná, em Massá ou Maná. Ele usou a palavra de Deus, gente. Então entenda, meu irmão, não tem tempo para perder. Estudar a Bíblia não é uma escolha, você estuda ou não, é uma obrigação. É a única arma e é a mais poderosa que você tem para vencer o diabo e a tentação. É a Bíblia, a palavra de Deus. E aí então vem a terceira tentação, aonde ele pede para que Jesus se ajoelhe. Porque, gente, é um gesto simples. É só se ajoelhar. E olha aqui, toda essa glória que você está vendo eu vou te dar. E Jesus, também na Escritura, também em Deuteronômio, também no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 13, está escrito assim: o Senhor teu Deus temerá e a ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Jesus usa a palavra de Deus para rebater. Ou seja, eu não estou aqui pela glória do homem, eu estou aqui para agradar meu Pai. E a Ele eu servirei. Que isso seja um exemplo para cada um de nós. Um exemplo: nunca troque ou negocie a verdade. Nunca. E Deus vai operar no momento certo e na hora certa, irmão. Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas a gente não pode desanimar. Agora a gente vai tentar entrar na parte do pecado e da nossa vida, a aplicação para a nossa vida. O pecado e como nós podemos resistir ele. Ou seja, a dificuldade que cada um de nós temos de vencer o pecado. Você já se perguntou, irmão, por que volta sempre ao mesmo lugar? Por que a gente luta? Eu luto, Senhor, eu luto, mas quando eu vejo, às vezes eu estou fazendo aquilo que não te agrada de novo. Eu estou pecando. Como quem, mesmo conhecendo o caminho, mas insiste em tropeçar na mesma pedra. Já parou para pensar, irmão? Eu conheço o caminho. Eu sei que aquela pedra está ali. E eu vou passar por esse caminho com cuidado. Dessa vez eu não vou tropicar nessa pedra. E você vai tropica na mesma pedra todos os dias que você passa ali. Chega uma hora que você desanima. Você fica triste. Você começa a achar que Deus não te ama. Ou que a palavra de Deus não funciona com você ou na sua vida.
E às vezes você é como aquele que jurou, não, dessa vez vai ser diferente, mas não foi. Irmão, essa luta diária vai acontecer. Ela vai acontecer. E enquanto você estiver aborrecido e triste e chorando porque você errou, porque você chutou a pedra, é um sinal de que Deus ainda está na sua vida. A pessoa que não tem Deus, ele não sente mais nada. Ele não sente falta de Deus, ele não sente amor por Deus e ele nem se preocupa com o pecado que ele acabou de cometer. Pessoas mortas significa que não tem mais sentimento por Deus. O morto não sente falta de Deus. Se você chora, se você sente falta, se você se ajoelha pedindo, clamando e buscando, é porque a vida de Jesus está pulsando dentro de você. Aí você se arrepende, depois de chutar a pedra, você se arrepende, chora, promete, né? E às vezes até por alguns dias parece que você está livre, conseguiu. Mas logo vai o corpo ganhando força, o pecado ganhando força, aos pouquinhos, você às vezes começa a sonhar com aquilo, você começa a pensar naquilo, porque o pecado está dentro de você. E depois, quase sem perceber, você está de volta, chutando a mesma pedra que você jurou que nunca mais ia chutar. Já teve, às vezes, até vergonha de orar, porque acha que Deus não vai mais te ouvir de novo. Já sentiu que o seu coração está machucado e que Deus, pode ser que Deus já não esteja mais te ouvindo? Nem responde mais aqueles toques suaves que o Espírito Santo às vezes toca no nosso coração, como se a fé tivesse virado um fardo pesado, como se servir a Deus fosse um sofrimento na sua vida. Não, meu irmão, o sofrimento é o que está em nós. É aquilo que foi plantado lá em Adão e Eva. E você está no caminho certo. O caminho da contramão no pecado é isso mesmo. É choro, é lágrima, é chutando a pedra. Essa pedra só está no caminho de Cristo, no caminho contrário ao do pecado. Quem está no caminho, na direção do pecado, não chora, não sente tristeza, não sente abalo nenhum, não sente dor no tropicão. Ele vive feliz. Não tem uma música do mundo, mundana, eu acho que vocês já devem ter ouvido, dizendo assim, eles louvam a vida no pecado. Eles falam, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso significa entregar-se aos desejos da carne. Nós cristãos, não. A gente luta dia após dia. Mas escuta uma coisa, meu irmão. Isso que você sente é a sua alma lutando por libertação. Esse desconforto, essa dor, essa guerra que você está sentindo interna, é a prova que você ainda está em vida diante de Deus. Morta é a alma que não sente mais tristeza, que não sente infelicidade alguma quando peca, que vive bem na prática do pecado, e assim que ele comete o pecado, está tudo bem, está tudo normal, mas não. Você se importa, você chora, você fica triste. Isso é um bom sinal. Mas a pergunta que você faz e que nós vamos fazer agora é: mas como vencer? A gente não pode só se conformar, ficar debaixo dessa luta, né, irmão? Ficar debaixo dessa guerra. Como vencer? A gente quer sair debaixo desse controle e desse domínio. Como a gente já falou no começo, irmão, jejum, oração. O jejum, irmão, faz bem até para para o seu corpo. Segundo estudos científicos, quando você jejuma e o seu corpo não tem energia no seu estômago para poder puxar energia dali, ele vai comer as células ruins do seu corpo, as células com defeito. Geralmente são células que se tornam câncer. As suas células boas vai comer essas células ruins. Ou seja, você vai ficar mais saudável.
mais saudável, mais disposto, mais espiritual, mais ativo. Orar, jejuar e pedir perdão todos os dias, e não só quando você erra ou quando você peca. Ah, eu não pequei hoje, mas não se esqueça, você é um pecador, o pecado ainda está dentro de você. Enquanto Jesus não vier, nós não estaremos livres dele. Então, todos os dias, irmão, ora, clama, pede perdão. E isso tem que ser todos os dias diante de Deus. A oração, irmão, deve ser com confiança. Que tipo de confiança? É a confiança de que você é filho e Deus não vai te punir. Você está triste não é porque você está com medo da punição. Você está triste porque você desagradou a Deus. Você tem que sentir vergonha do que você fez, mas confiando que Ele te ama e jamais te abandonará. Você tem que crer na Escritura, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês pararam para pensar, irmão, o que significa nada? Paulo, quando fala nada, é nada nessa vida, e nem mesmo você vai conseguir se separar dele. Ele te ama tanto que não vai deixar na sua própria mão. Ele não vai deixar na sua mão o risco, né, de perdê-lo, como algum lugar diz que a pessoa perde a salvação. A sua alma é um bem muito precioso para Jesus e para Deus. Só perguntar para vocês, irmão, alguém tem coragem? Aliás, nós somos como crianças diante de Deus, ou seja, falta de entendimento, fazemos coisas erradas como crianças, certo? Certo. Pois bem, você teria coragem de pegar algum objeto valioso, um vaso caro e dar na mão de uma criança? Você vai falar não. Pois é. Por isso Jesus fez tudo, completamente tudo para te salvar. Ele não deixou nada na sua mão. Nada. E Ele vai guardar cada um de nós. O que Jesus quer é que você se entregue para Ele e lute. Você amo, lute. Lute por Ele. Agora é a hora de nós provar o nosso amor a Ele. Como Ele passou pela prova, mostrando a obediência ao Pai, temor ao Pai. Agora é a nossa hora de você vencer os pecados de todos os dias, mostrando que você ama Jesus. Jesus, eu não fui levado por uma cruz, mas eu vou todos os dias sacrificar o meu corpo e a minha vida, né, como um sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Me ajude a vencer os desejos do meu coração. E como você vai fazer isso? Além de você orar e jejuar, irmão, a Bíblia fala que também você está envolvido com pessoas que não temem a Deus. Lá a Bíblia fala que os maus costumes, aliás, as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é o bom costume? É tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Ou seja, você se afastando do povo de Deus, das escrituras, do estudo, dos cultos, né? Você vai estar se aproximando mais daquilo que não é de Deus, e você vai estar corrompendo as coisas que você aprende na palavra. Ou seja, se envolva mais com as coisas espirituais, com oração, com o estudo da palavra de Deus, nos cultos, com conversações com os nossos irmãos, né? Cria amizade, se aproxima. Não se aproxime apenas para o culto, se envolva com os irmãos. O pecado também é uma questão de convivência, irmão. É uma questão de estar junto. Você vai vencer porque aqui as pessoas entendem o que você entende, as pessoas sabem o que você sabe, as pessoas amam o que você ama. Então conviva mais com os irmãos e com Deus. De que forma? Através da Escritura. É lá que você vai encontrá-lo. Evite, irmão, evite e recuse as iscas
que o diabo vai colocar. Ou seja, o pecado, irmão, é a materialização dos desejos que está no seu coração. Muitos de nossos desejos, eles são alimentados por onde, irmão? Muitos. E muitos dos nossos pecados? Pelos olhos. Você não pode desejar o que os seus olhos não estão vendo. Portanto, se afaste, irmão. Se você tem, eu vou pegar um exemplo aqui, o pecado sexual. Se às vezes a pessoa não tem domínio próprio, não consegue se controlar, né? E ele acha que o pecado é só aquele momento. Não, irmão. Se afaste dos desejos. Tudo aquilo o que te faz olhar para uma mulher ou algo assim, evita-o, porque é nos olhares que o pecado é alimentado. E quando ele está forte, ele te domina. Portanto, evite olhar. Se afaste e você vai estar enfraquecendo o desejo do seu coração. Isso é um exemplo, irmão. Tem vários outros. Às vezes tem o pecado de falar muito, de falar das pessoas. Tenta evitar. Eu estou falando, mas eu vou tentar, a partir de agora, quando eu me aproximar de alguém, eu vou fazer força para falar ou comentar sobre a palavra, sobre a escritura, né? Nem que me achem chato. Faça assim, irmão, e evite fofoca, futrica ou qualquer coisa que não está agradando a Deus. E entenda uma coisa, o início, a luta é maior. Quando você fala, eu vou resistir ao pecado, vou colocar em prática esses conselhos, entenda que no início é mais difícil. É como você começar a jejuar. No começo é mais difícil, depois você vai aprendendo, vai resistindo e você vai começando a fazer a coisa de acordo com o que tem que ser feito. Mas resista e você vai ficar forte. Você vai cair novamente, entenda isso. Nós estamos num corpo de carne, tabernáculo. Mas o que você tem que fazer é reduzir essas quedas. Você tem que fazer, irmão, é entender que a nossa luta é diária e constante. E a vitória é construída por diversas batalhas e não uma única batalha. Não ache que você vai lutar agora, pá, já venceu e nunca mais você vai perder. Não, meu irmão. Nós estamos numa luta que está dividida em diversas batalhas na área da nossa vida. Portanto, irmão, uma conclusão desta palavra e dessa mensagem de hoje. O diabo só se retirou de Jesus Cristo porque Jesus Cristo foi firme e ficou focado na palavra de Deus. Ele não cedeu nenhum milímetro. A resistência do pecado é não ser passivo, não fique parado. Faça a sua parte, faça alguma coisa. E essa pregação de hoje está tentando te dar alternativas. Aqui está te colocando na sua frente, né, recursos para você lutar. Esta mensagem de hoje é a resposta da sua oração. É Deus colocando no nosso coração para trazer essa mensagem, porque Deus quer te ajudar a vencer. E nessa mensagem de hoje, Jesus nos mostra que a força para resistir não vem de nós mesmos, mas do poder da palavra de Deus habitando em nossos corações. Jesus, ele fez o quê? Ele respondeu ao diabo com a mensagem da palavra. E aonde estava a mensagem da palavra? Estava dentro dele, no coração. Ele tomou conhecimento dela. Você também precisa tomar conhecimento, irmão. Lembra, são as ferramentas que Deus nos entregou. Jejum, oração, escritura, conhecimento da palavra de Deus, né? A igreja também é uma ferramenta, é uma força, é um orando pelo outro. Às vezes você chega aqui arrebentado, mas aqui Deus vai te abraçar, mandando, né, uma mensagem de acordo com a sua luta, te dando força, te animando. Não se afaste disso, porque aí você vai estar completamente só.
Se você tem lutado contra o pecado e se sentido fraco, irmão, eu quero te convidar a se render à palavra de Deus. Receba esta mensagem. Receba ela como uma receita. Se você seguir a receita, você terá resultados na sua vida. Decida hoje, irmão. Hoje, por esta pregação, se alimentar da palavra de Deus e pela fé, você vai vencer todas as tentações na sua vida. Porque se você se comprometer com isso, irmão, se você se comprometer com isso, Deus vai te ajudar. Porque isso é conselho da Escritura Sagrada e da mensagem que Deus está mandando hoje aqui. Portanto, você está agora aí com a imagem fechada, nós não precisamos ver, mas eu te convido, irmão, a levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu me rendo, me ajuda, Senhor, a vencer a tentação e o pecado. Eu te amo e tu sabes o quanto eu te amo, mas me dá força, Senhor, me transforma em um vaso de honra. Faça isso, irmão. Isso aqui é bíblico. A Bíblia fala: levantai as mãos cansadas para Deus e clame-o. Quando você está levantando as mãos, você está falando: eu tentei com essas mãos e não consegui. Me ajuda, Pai. Me dá força para enfrentar. Me dá força para suportar. Por isso, irmão, nós vamos orar junto agora. Levante sua mão e vamos pedir a Deus. Senhor Deus e nosso Pai querido que está em sua glória no céu, estamos ouvindo a mensagem da palavra, Senhor, que está sendo explanada nessa noite. Senhor Deus, o ensinamento que teu Filho nos deixou, resistindo toda a tentação e todo o mal, Pai. Ele não pecou em nenhum momento, não houve tropeço algum, porque teu Filho é santo, 3 vezes santo, Senhor Deus. Mas olha agora para nós, pecadores, Senhor, entregues a desejos e paixões que imunda o nosso coração. Somos bombardeados todos os dias, Pai eterno e santo, por tudo que está à nossa volta, Senhor. Por misericórdia, dá-nos agora força, Senhor, para vencer todo o mal e o pecado e toda a tentação. Senhor, entra com esta mensagem em nosso coração, nos ajude e nos transforme, Senhor, porque nós queremos ter uma vida que glorifique o teu nome, Pai. Ó Deus amado e maravilhoso, nós agradecemos por essa mensagem, Senhor. Nós agradecemos por essa leitura. Nós agradecemos pelo teu Filho que o Senhor mandou para nos deixar um exemplo de como fazer a sua vontade. Querido Deus, transforma o nosso desejo em força, Senhor, para resistir o mal, Pai, vencer o pecado e para que o teu nome em nossa vida seja glorificado. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Nós Deus. vamos Aleluia. encerrando o culto e essa palavra, essa pregação. Eu vou convidar os irmãos. A partir de segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou estar mandando um convite, abrir a tela aqui, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, segunda-feira agora, no grupo que você viu o link para entrar no culto, eu vou colocar o link ali. E os irmãos que entrarem aqui, nós vamos orar e vamos fazer o jejum. Das 6 da manhã às 18. E eu vou ajudar a igreja, a gente vai estar junto. Quem precisar, vem. Vem, irmão. Não precisa se expor nem falar nada. Vem para nós orar. 6 da manhã e depois às 18 horas nós vamos abrir de novo o link e fazer uma oração de agradecimento. Ok? Para a gente vencer o pecado da tentação. Não pode comer nada, porque senão vai ter que dar conta ali comigo às 18 horas. Vai ter que falar. A única coisa que você vai precisar falar é se você comer alguma coisa. Não coma
enfraqueça a tua carne. Quando te der fome, lembra, estou fazendo isso para a glória de Deus e para eu vencer o pecado que está em mim. Aleluia. Deus vai nos ajudar. Deus vai dar Amém. força a todos nós. Amém. Que a paz de Deus, o seu amor que Ele colocou no seu Filho, junto com o poder do Espírito Santo que Ele nos mandou para nos dar força, junto com o poder da sua palavra e os seus santos conselhos, que nos ajude a continuar caminhando para a sua glória neste caminho santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Estou encerrando aqui a gravação. Irmãos, então, segunda-feira, Deus colocou no meu coração, no início